turma! Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós trataremos sobre a regência nominal. Vocês já ouviram esse termo, regência? A regência é a relação que se estabelece entre os nomes, porque alguns deles necessitam de complementos para lhes atribuir sentido, né? Para complementar o sentido. Vamos agora conhecer um pouco sobre a regência dos nomes, certo? Então, a regência, como eu já disse, é a maneira de um nome, né, se relacionar com os seus complementos, né? Esses nomes podem ser substantivo, adjetivo e advérbio. Vocês vão pegar aí o livro de vocês na página 105, né? Releia o trecho abaixo, extraído da notícia. A chave para o uso de mídias digitais e a felicidade é a limitação, comentou o Jean. Gastar no máximo não mais que 2 horas por dia nessas mídias e tentar aumentar o tempo despendido com amigos e exercícios, 2 atividades relacionadas com o aumento da felicidade. Você observou que nesse fragmento de texto nós temos aí um trecho destacado, né? Esses termos destacados completam o sentido de qual palavra? Com amigos e exercícios está completando o sentido de despendido. Se eu disser assim, nós temos que gastar menos tempo, né, nas redes sociais e tentar aumentar o tempo despendido. Aí você despendido, o tempo gasto com o quê? Com amigos e exercícios, né? Então, esse com amigos e exercícios completou o sentido da palavra despendido. Que outra palavra com o mesmo sentido poderia ser empregada em substituição à palavra indicada como resposta à pergunta anterior? Nós poderíamos substituir, né, despendido por gasto, empregado, né, que não haveria perca de sentido. Então, em geral, né, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição, né? Vocês viram que entre despendido e amigos existia aí um termozinho no meio que estava ligando essas palavras, né? Esse termozinho é a preposição, né? Nós temos como exemplos de preposição a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob ou sobre. Exemplo. Ele tentar aumentar o tempo gasto com amigos e exercícios, né? Então, nós temos aí o termo regente, né? Que é quando um nome que precisa de um complemento, nós chamamos de termo regente, né? Se liga ao termo regido, que é o termo que completa esse sentido. O termo regente aí é gasto e o termo regido, nesse caso, é amigos e exercício, né? Entre eles, nós temos a preposição com, certo? Agora, releia esse trecho, reproduzido do fragmento de romance O Menino Sem Imaginação. Uma mãe escondia sua ansiedade no telefone, onde se pendurou desde que saiu da mesa. Ela é fanática por telenovelas. Vejam, se eu digo, minha mãe é fanática, você vai me dizer, fanática? Pelo quê, né? Quem é fanática por alguma coisa. Então, ela é fanática por telenovelas. Telenovelas completou o sentido de fanática, né? Indique no trecho a expressão que completa o sentido do termo em destaque, né? Eu já respondi, que é por telenovelas. E se a expressão que completa o sentido da palavra fanática fosse suprimida, ou seja, retirada, seria possível saber o tipo de programação a que a mãe do narrador assistia com maior frequência? Não, né? Por quê? Porque fanática caracteriza, né, o gosto excessivo da mãe do narrador por telenovelas, né? Então, por telenovelas, completa esse sentido. Agora, leia a frase. Os adolescentes observam o respeito do tempo de uso de dispositivos eletrônicos. A regência nominal entre os termos destacados na frase está incorreta.
Em que consiste tal incorreção? Bem, a incorreção está no uso da preposição do, né? Do é a contração de mais o. E de também é uma preposição. Regendo o substantivo respeito, né? Para que a frase fique correta, como ela deveria ser escrita, né? Poderia ser assim: os adolescentes observam o respeito ao tempo, ou o respeito pelo tempo, ou o respeito para com o tempo de uso diário de dispositivos eletrônicos. É comum ocorrer inadequações no uso da regência nominal nas falas cotidianas. A que isso se deve? Isso se deve, né, à informalidade da língua. Nós sabemos que a nossa língua, ela possui diversas variações, né? E, normalmente, quando há interferência da oralidade, pode-se haver essas inadequações, tá certo? O respeito à regência nominal corresponde à obediência a qual variante linguística? A norma padrão, né? A norma culta padrão da língua portuguesa. É claro que na língua falada nós podemos cometer alguns deslizes, mas no texto escrito, né, nós precisamos ter mais cuidado, tá certo? Vamos aos exemplos de alguns nomes que precisam de termos regentes. O amor, por exemplo, tenha amor a seus livros. Meu amor pelos animais me conforta. Cultivemos o amor da família e o amor para com a pátria. Né? Aproveitando, né? Estamos na Semana da Pátria. Exemplo de regência de alguns nomes. Ansioso. Olhos ansiosos de novas paisagens. Estava ansioso por vê-la. Estou ansioso para ler o livro. Com as palavras fácil e difícil, aquela era uma situação fácil de se resolver. Eu não estou disposto a esquecer o seu rosto de vez. Inclusive, é o trecho de uma canção, né? Você agora está apto a dirigir. A palavra grato ou grata, né? Ela ficou muito grata a eles. Ele sabia de toda a luta contra aquela injustiça. Eu me mantive firme em meu propósito. Satisfeito. Nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. Lima Barreto era natural de Olinda e era um garoto obediente à família. Outros exemplos, né? Com capacidade. Quem tem capacidade de algo ou para algo, né? Confiança. Quem confia, confia em alguém, né? Ou em algo. Obediência a alguém. Preferência a alguma coisa ou para tal coisa. Saudade de alguém ou de algum lugar. Simpatia a tal coisa ou por alguém. Respeito a, respeito com, respeito para com e respeito por. União com, união de e união entre. Acostumado. Eu não me acostumo a certas inconveniências em momentos inesperados. Eles não estavam acostumados com as novas regras ortográficas. Adaptamos facilmente à nova vida. João adaptou-se a um novo trabalho. Alienado. Todos estavam alienados do descontentamento de Pedro. A garota pareceu aflita com o resultado do concurso. Ela parecia aflita por esta notícia. Agora, com alguns adjetivos. Atento a ou em alguma coisa. Ansioso de ou para ou por. Relacionado com. Residente em. Passível de erro. Fanático por telenovela. Vazio de sentido. Regência de advérbios, por exemplo, longe e perto. Longe de, perto de. O advérbio que for finalizado em mente seguirá a mesma forma do adjetivo, tais como concomitantemente, relativamente a, etc. Bem, chegamos ao fim da nossa aula, né? Espero que vocês tenham compreendido as relações estabelecidas pelos nomes, né? Como eles necessitam
de um termo para lhes completar o sentido, né? Assim como ocorre com alguns verbos, para que a gente evite esses desvios de inadequação quando formos produzir nossos textos, tá certo? Fique em paz e até a próxima aula.